Fala galera, professor Arthur aqui, tudo bem com vocês? Hoje nessa questãozinha do Enem, galera, uma questão muito bem contextualizada, falando do uso de biochips para se controlar algumas enfermidades e além de ter uma abordagem um pouquinho diferente, a pergunta dela é um pouco fora do padrão, assim, perguntar um pouco de classificação de reações. Então, o que você precisa fazer para acompanhar numa boa esse exercício e aprender? Você precisa deixar o seu like aqui no canal. Brincadeira, galera. Deixar o seu like é para poder valorizar, né, o conteúdo que é divulgado, é para o YouTube entender que está sendo legal e passar para mais pessoas. A mesma coisa com os comentários. Se tiver alguma coisa para comentar, achou legal, quer deixar um elogio, quer deixar uma crítica, quer deixar uma sugestão, deixa aí embaixo. Considere se inscrever no canal e compartilhar os vídeos se estiver te ajudando, se você acha que leva valor para as pessoas que estão se preparando para o processo seletivo, beleza? Porque aqui vocês sabem, falamos de química, é química. Vem comigo, depois da vinheta. Olha só, galera, o que a gente tem nessa questãozinha. Apesar de muito contextualizada, uma questão muito legal, a resolução dela é relativamente tranquila de ser feita, não é algo muito absurdo. Assusta, porque você vai ver que é um enunciado um pouco longo e a interpretação dele não é tão simples, mas a resolução é. Olha só, estudos mostram o desenvolvimento de biochips utilizado para auxiliar o diagnóstico de diabetes mellitus, doença evidenciada pelo excesso de glicose no organismo. O teste é simples e consiste em duas reações sequenciais na superfície do biochip. Entre a amostra de soro sanguíneo do paciente, enzimas específicas e reagentes, o iodeto de potássio, conforme mostrado na imagem a seguir. O biochip antes da adição do soro, o iodeto de potássio e a enzima. O biochip após a adição do soro. Então o soro vem, entra no fluxo, não é? E aparece a coloração aqui. Ele não escreveu, só escreveu que tem presença de cor. Após a adição do soro sanguíneo, o fluxo desloca-se espontaneamente da esquerda para a direita, que é o exemplo 2, promovendo reações sequenciais, conforme as equações 1 e 2. Na primeira, a conversão de glicose do sangue em ácido glucônico, gerando peróxido de hidrogênio. Na segunda, o peróxido de hidrogênio reage com o iodeto, gerando o íon triiodeto, água e oxigênio. E aí ele faz a pergunta: o tipo de reação que ocorre na superfície do biochip nas duas reações do processo é. Então, primeiro, análise, síntese, oxirredução, complexação e ácido básico. Reações de análise ou decomposição é quando você tem um produto e separa em um reagente, e separa em mais de um produto. Não é isso que a gente tem aqui, não é? Você não tem um reagente originando vários produtos. Da mesma forma que também não é síntese. Por quê? Uma reação de síntese, ela vai fazer vários reagentes somando, síntese ou adição, originando um produto. Então não é isso que a gente tem nas equações 1 e 2. Então não rola de ser nem A nem B. Ácido e base. Quando você olha aqui, a gente não tem espécies ácidas e básicas, né? Quando você analisa, nem diarrênios, e também você acaba não tendo aqui broncetilol nem Lewis. Você não tem ninguém prestando par de elétrons e alguém recebendo esse par de elétrons. Então não dá para poder afirmar. Você olha, não tem H+, de um lado, H+, para o outro, não tem transferência de H+, então já não dá arrênios, não dá broncetilol. E a gente não tem aqui, por exemplo, esse par de elétrons capturando alguém e efetuando a reação. Então não cabe ácido e base dentro das teorias que a gente tem para ser analisada. Com isso, descartamos letra A, letra B e a letra E. Ficamos entre C e D. A letra D fala de reação de complexação. Complexação, pessoal, vão envolver aí ligantes, normalmente compostos não metálicos, que vão abraçar, que vão complexar, que vão se ligar, vão envolver íons metálicos. As reações de complexação têm essas características, né? Compostos que se unem ao metal, formam complexos,
com os compostos com íons metálicos. A gente não tem a presença de íons metálicos aqui. Então, a gente aqui também não tem reação de complexação. Por isso que eu falei, uma questãozinha que a resolução dela é tranquila. Você elimina as opções com uma certa facilidade. Análise e síntese não dá para ser, ácido base também não. Complexação, que seria o problema, porque você precisaria ter a noção do que é essa reação de complexação, eliminado, sobra oxirredução. Beleza, mas como é que eu vejo essa oxirredução? Você precisa saber o NOx das espécies, né? Eu vou escrever aqui do lado um pouquinho maior e facilita um pouco a gente observar. Mais O2 mais H2, produzindo C6H12O7 mais o peróxido de hidrogênio. E aí, galera, oxirredução envolve transferência de elétrons. Se você observar transferência de elétrons na equação de uma forma geral, já pode ser classificado como oxirredução. Então, olha o primeiro composto. O oxigênio tem carga menos 2. Como são 6 oxigênios, eu tenho uma carga negativa de menos 2. O hidrogênio tem carga de mais 1. Como são 12 hidrogênios, mais 12. Então, esse composto tem que ser zero, né? Ele é um composto neutro, não tem carga mais ou menos ali. Então, quando eu somar a carga de todo mundo, tem que dar zero. Menos 12 com mais 12 já deu zero. Então, o NOx médio do carbono tem que ser zero. Perceba que, no caso de compostos orgânicos, eu tenho um NOx médio. Eu precisaria abrir a estrutura orgânica inteira para poder computar o NOx de cada carbono. Por isso que o NOx médio do carbono é zero. O NOx do oxigênio aqui é zero, menos 2 e mais 1. Quando você olha para os produtos, olha só, o hidrogênio tem carga de mais 1, 2 hidrogênios mais 2. Como esse composto é neutro, o somatório tem que dar zero, então o oxigênio tem que valer menos 2. São 2 menos 1 cada um. Opa, eu tenho oxigênio de 0 para menos 1. Então, esse cara ganhou elétrons. Quando eu calculo do outro lado, ó, o oxigênio menos 2, como são 7, menos 14, o hidrogênio mais 1, então mais 12. Isso aqui tem que dar zero. Para isso, o carbono tem que valer mais 2. Como são 6 carbonos, eu tenho 2 dividido por 6. Arthur, mas NOx fracionado é porque isso aqui é um NOx médio, pessoal. Para calcular o NOx em cada carbono direitinho, eu preciso abrir a estrutura. Então, no caso da química orgânica, principalmente, é muito comum termos NOx fracionado, porque a gente está falando a média. Eu não sei com quem aquele carbono está ligado. É um pouco diferente da inorgânica, em que eu não tenho essa possibilidade de muitas ligações diferentes. O carbono, por conta das suas características, ele pode apresentar esse tipo de coisa por conta da cadeia ser diferente, os átomos que ele estão ligados. Não é igual, por exemplo, você faz H2SO4, você só tem um enxofre e aquelas ligações ali e acabou. O carbono não, são 6 carbonos, um vai estar ligado com hidrogênio, outro vai estar ligado com oxigênio, pode ser dupla com oxigênio, pode ser simples, isso muda, por isso que a gente tem essa característica. Quando eu olho a equação de baixo, eu tenho 2 peróxido de hidrogênio mais 3 iodeto, produzindo I3 menos mais 2 águas mais o O2. Então você observa que o oxigênio tem carga de menos 1, menos 1 no peróxido e depois ele passa a 0, ou também aqui o caso de menos 2, assim como o iodo, que tem uma carga de menos 1, e aqui a gente acaba tendo um NOx médio, né? Ele na verdade se junta ao I2, que é neutro, então a gente acaba aqui não tendo a própria transferência de elétrons. Isso acontece mais com o oxigênio, mas se você for calcular o NOx sem abrir a estrutura, você vai ver que é menos 1 dividido por 3. Então, tem transferências de elétrons acontecendo nessas espécies. Você está vendo variações de NOx, aqui o NOx desse complexo, né? Médio de novo. Porque o iodeto interage com o I2, que é 0. Então, aquela carga negativa permanece para o mesmo iodo, mas no complexo como todo, o NOx médio, né, no composto como todo, o NOx médio daria menos 1/3. Então, o que eu quero aqui? Receba que eu não estou com tanto rigor com a minha análise.
Eu já eliminei as outras opções facilmente. E o ponto que eu quero é o seguinte: oxirredução, transferência de elétrons. Você está vendo que tem transferência de elétrons. O NOx do oxigênio está variando, assim como o NOx do carbono e do oxigênio na equação de cima também está variando. Esse é o conceito de oxirredução. Espécies que oxidam, espécies que perdem elétron, espécies que reduzem, que ganham elétron. Ele não aprofundou, ele não quis saber agente oxidante, agente redutor, ele não pediu nada além. Ele só pediu para classificar a reação, e somente para classificar a reação isso basta. Então, me limitei ao que a questão está fornecendo. Eu acho que isso é importante, você ter essa noção que você não precisa ficar procurando pelo em ovo. Trabalhe com os dados que ele está te dando. Então, por isso que eu resolvo as questões assim, para que você observe o que o exercício está te dando e você consiga fazer a questão. Tá certo, galera? Eu vou deixar aqui em cima para você, ó, o convite para você ir no meu Instagram, porque lá eu faço um trabalho em paralelo. Lá eu divulgo resumo, mapa mental, dica de estudo, experimentos comentados, enfim, memes, que é importante a gente rir um pouquinho, beleza? Galera, se te ajudou, deixa o like, comenta, compartilha, tá certo? Muito obrigado, bons estudos e valeu!